Bom dia, investidores e traders, bem-vindos ao Cego Dinheiro. Meu nome é Fagner Lima e hoje vamos olhar para o dólar australiano, como sempre, começando pela visão geral. Em termos de sentimento de risco, continuamos com sentimento de risco neutro, ou seja, ah, não há uma direção concreta, risk on ou risk off no mercado, há bastante incerteza sobre em que direção é que o mercado há de ir a seguir. E temos os dados económicos como tema central, seguido de subida dos preços de energia, aumento das yields das obrigações de longo prazo dos Estados Unidos, abrandamento dos dados económicos dos Estados Unidos, tensões geopolíticas no Médio Oriente e repricing ou reprecificação das expectativas de taxa da Fed. Ok, isto é o que está a guiar o sentimento de risco. E o que é que está a guiar os fluxos monetários no mercado, os drivers? Temos sentimento de risco a 40%, é esta tal incerteza a que eu me referi há momentos, e temos a divergência monetária a 40%, seguida do crescimento diferencial a 20%. Para quem se questiona, a diferença entre a divergência monetária e o crescimento diferencial é muito simples. A divergência monetária refere-se à política monetária dos bancos centrais, ou seja, há bancos que vão subir, há bancos que vão baixar e há bancos que vão manter os juros. Essa é a divergência monetária. Se um tiver a subir juros e outro tiver a baixar, temos uma divergência entre política monetária entre os dois bancos. Em termos de crescimento diferencial, isto já tem a ver com as yields das obrigações de cada economia, ou seja, as yields a curto prazo dos Estados Unidos podem estar a subir, enquanto que as yields a curto prazo do dólar australiano podem estar a descer, ok? Isto quer dizer que as yields entre as duas economias estão a aproximar-se uma da outra e penso eu que neste momento está o dólar australiano com uma yield maior que a do dólar americano, ou seja, iria o dólar americano beneficiar deste crescimento diferencial, ok? De seguida, passando então ao dólar australiano para hoje, temos notícias do KBC Bank, MUFG e Wells Fargo. KBC Bank diz que o vice-governador do Banco Central Australiano alertou que a inflação permanece elevada e que novos aumentos de taxas poderão ser necessários caso as pressões de preço se intensifiquem, ok? Apesar de estar aqui com um sentimento neutro, a meu ver, isto tem uma inclinação mais bullish, ok? O MUFG diz que o dólar australiano beneficia de dados de emprego de julho significativamente acima das estimativas, o que reduz a probabilidade de cortes de juros iminentes por parte do Banco Central Australiano. E o Wells Fargo diz que o Banco de Reserva da Austrália deverá manter os juros inalterados por agora, mas a postura hawkish persistente e a possibilidade de uma subida adicional em setembro sustentam o dólar australiano, ok? Neste preciso momento, visto que estamos num regime mais neutro, né? No início desta semana houve ali alguma incerteza por causa das obrigações dos Estados Unidos a longo prazo, esses juros estarem a aumentar, o que trouxe algum sentimento de risk-off ao mercado, tal como houve desenvolvimentos no Médio Oriente, em que, pronto, mais uma vez, Trump diz uma coisa e o governo iraniano diz outra. Pronto, isto gerou aqui uma onda mais de risk off no mercado, mas uma vez que as coisas estabilizem novamente, haveremos de ver carry trades a voltarem a ser o ponto central do mercado Forex, e nesse momento moedas como o dólar australiano ou o dólar da Nova Zelândia irão novamente beneficiar desses fluxos e desse sentimento de risco, ok? O que é que está precificado ao dia de hoje? Temos o emprego australiano surpreende em alta e temos o Banco Central australiano em pausa prolongada ou subida, ok? A vigiar, temos aqui alguns eventos que já se passaram e descartado, ou seja, que foi reprecificado e retirado do preço atual que vemos no índice do dólar australiano, temos Banco Central australiano sem espaço para subir taxas e tudo o que temos visto até agora validam exatamente essa retirada do preço. Em termos de alvos institucionais, ok, mais uma vez pessoal, isto não é dito por nós, estes alvos são ditos pelos bancos, neste caso o Pound Sterling Live, ontem sobre o dólar australiano, deu-nos um novo target de 0,75, ok, é algo a termos em atenção, caso esta retórica e narrativa hawkish
em relação ao dólar australiano e às perspectivas de aumentos de juros por parte do Banco Central australiano se mantenham, pronto, muito provavelmente haveremos de ver o par mover-se exatamente nessa direção. Passando então à voz do governador. Antes disso, temos aqui os desks e bancos. Pessoal, podem aqui ver todas as notícias que foram ditas sobre, pronto, cada moeda. E o que nos interessa aqui, seja na visão geral ou nos desks e bancos, é que estamos à procura de confluência, ou seja, quantos mais bancos e desks falarem sobre uma moeda e todos concluírem que ela vai se mover nessa direção, mais confiança podemos ter de que estamos certos nas nossas investigações e nas nossas pesquisas, ok? Esse é o goal, ou o ponto central desse componente, ok? Indo aqui ao Banco Central Australiano, temos algum desenvolvimento para hoje? Temos, sim senhor, do Andrew Hauser, que diz a inflação continua demasiado elevada e se os riscos de subida se concretizarem, o banco será obrigado a voltar a subir as taxas de juro. E disse também, Hauser afirmou que apesar de que o nível atual das taxas ser adequado por enquanto, a inflação continua demasiado alta e novos aumentos serão necessários se os riscos de alta se materializarem. Okay? Ontem tivemos também por parte da governadora Bullock. A governadora Bullock adotou um tom hawkish em agosto que reforça a convicção da Morgan Stanley na posição comprada no dólar australiano. Ok, pessoal? Isto são oficiais a dizer estas coisas, portanto, acho que melhor do que ninguém sabem eles o estado da nação. Okay? Em termos de posicionamento, precificação, olhando aqui para o dólar australiano neste preciso momento. Temos aqui os asset managers, que são os players a longo prazo, né? Pensões, fundos soberanos, seguradoras, que estão aqui na sua totalidade mais net short, ou seja, nestas instituições a maior parte delas tem posições baixistas ou posições short em relação ao dólar australiano. Até a data de 11 de agosto, okay? Que foi a última vez que tivemos um report de posicionamento institucional, ok? E já os leverage funds, que são os players mais a curto prazo, hedge funds, CTAs, estão com um posicionamento net long, ou seja, a maioria deles está posicionado long ou bullish em relação ao dólar australiano, ok? Também é algo a ter em conta. Digamos que algo muda estruturalmente no dólar australiano e não tão cíclico como temos visto estas notícias mais recentes. Muito provavelmente haveremos de ver a maior parte dos players a longo prazo também a moverem-se para uma posição mais long do que short, ok? É assim que devemos olhar para isso. E olhando aqui para observar, temos o dólar australiano, pronto, aqui na nossa bracket de pausa, apesar de que as narrativas começam a aumentar, a apontar para um posicionamento mais hawkish no futuro, ok? Depois podem vir aqui ver quais são os pares, por exemplo, temos aqui alguma confluência entre o dólar australiano e o dólar americano, como vimos há bocado ali nos targets dados nos alvos institucionais, quero dizer, tínhamos exatamente este par lá e aqui temos mais confluência de que isto é um par potencial e um par que valerá a pena terem atenção nos próximos tempos. Para catalisadores temos o FOMC de hoje, Employment Change e Unemployment Rate para o dólar australiano, ok? Por fim, o VIX, que nos dá uma visão do sentimento de risco de mercado neste preciso momento, uma visão da volatilidade. Pronto, o VIX está em baixo, que nos indica um sentimento mais, ou um mercado mais virado para as carry trades, daí termos aqui carry on, quer dizer que carry trades estão em movimento no mercado neste preciso momento, ok? E tendo isso em conta, temos o dólar australiano em quinto lugar. O que nos interessa aqui é real yield, ok? Por exemplo, se vocês forem ver agora a yield a 10 anos do dólar australiano, vão ver que está a 4,83, ok? Isso é de caras, certo? O que nos interessa é essa yield menos a inflação
atual do país que nos dá este 1.3, ou seja, se eu como investidor for meter o meu dinheiro no dólar australiano, quer dizer que realmente o meu retorno real não são os 4,83, são 1,3%, ok? Temos de ter isso em atenção porque os players institucionais jogam todos com isto, eles estão à procura da moeda que lhes fornece o maior retorno. E neste preciso momento essa moeda é o dólar da Nova Zelândia ou o dólar americano, ok? Apesar de ser uma das yields mais altas de caras a 10 anos do dólar australiano, quando vamos fazer as contas e removemos ou então metemos a inflação na equação, chegamos à conclusão de que de todas as moedas o dólar australiano não é das mais cobiçadas, certo? Portanto, temos aqui o dólar em quinto lugar, isto cada um faz a sua análise e tira as suas conclusões, faz as suas confluências nos seus modelos e pronto. Apesar de que num sentimento, num regime mais de carry trades e de risk on, moedas como o dólar australiano e o dólar neozelandês beneficiam sempre de fluxos de carry trade. Ok, pessoal? Isto é o que temos hoje para o dólar australiano. Não se esqueçam do nosso programa fundador. Temos 88 lugares ainda disponíveis do 100, que é para terem acesso a 20% de desconto vitalício, uma vez que lancemos a plataforma. Ok? Pessoal, um bom dia de trading e, como sempre, sigam o dinheiro.